Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o professor Yuri e nós vamos hoje conversar sobre um assunto muito importante, o início da caracterização dos materiais. Nós vamos aqui conversar com vocês sobre os nossos sistemas homogêneos, heterogêneos e misturas, que é um assunto do nosso primeiro ano, ok? Vamos começar? Corta pro slide aí, por favor. Olha só, como é que essa matéria se apresenta? Gente, todas as vezes que nós temos uma porção limitada de matéria, nós chamamos de sistema. Quando eu tenho essa matéria separada, nós temos um sistema. Esse sistema ele pode ser simplificado em sistema uniforme, claro, como uma água límpida, como leite, como um pedaço de ouro, ou seja, ele é uniforme, tá? E também pode ser classificado como um sistema não uniforme, o caso de uma pedra que apresenta diversos pontos escuros, ou até como é o caso da madeira com diversas cores diferentes, como aí vocês observam, tá bom? Aí água, um sistema uniforme, e no outro temos a madeira com diversas fases, como nós estamos aí apresentando, ok? Olha só, vamos agora para a nossa definição. Corta aqui para mim. Gente, um sistema homogêneo, ele é aquele que vai apresentar características uniformes iguais em todos os seus pontos. Venham aqui comigo, tá? Ou seja, é algo que é homogêneo quando eu tenho todas as nossas características iguais. E quando nós temos algo heterogêneo, diferente, são aqueles que não apresentam uniformes e não têm características iguais em todos os seus pontos, ok? Homogêneo, um sistema único, heterogêneo, algo diferente, um sistema diferente. Corta para o slide. Ou seja, aqui é o caso da água e aqui é o caso da madeira que apresenta essas diversas fases, tá bom? Fases de um sistema. Gente, olha só. Aqui temos água e óleo, ou seja, nós temos o óleo da cozinha que fica flutuando a água, ou seja, existem duas porções líquidas e que elas são homogêneas. E temos o granito, que é um caso heterogêneo, ou seja, que temos diversas fases, tá bom? Aqui temos os pontos brancos, os pontos pretos e os pontos acinzentados. Ou seja, nós temos uma fase heterogênea com diversos pontos distintos, ok? Em um sistema heterogêneo, nós temos porções homogêneas. Vem aqui comigo, pessoal. Olha só, quando eu tenho água e óleo, eu tenho duas fases líquidas, ok? Quando eu tenho o granito, eu tenho três fases sólidas, ou seja, eu tenho os pontos brilhantes, pontos escuros e eu tenho a massa acinzentada. Olha só, gente, aqui eu tenho uma fase líquida e aqui eu tenho outra fase líquida. Aqui eu tenho os pontos brancos, os pontos escuros e os pontos acinzentados. Ou seja, aqui eu tenho dois sistemas heterogêneos, ok? Com diferentes fases, ok? Outra definição importante, vai aí no slide. Quanto ao número de fases que eu tenho, eu posso ser um sistema monofásico, que apresenta uma única fase, logo eu tenho um sistema homogêneo, como eu posso ter diversas fases, ou seja, apresenta mais de uma fase.
Isso nós chamamos sempre de heterogêneos. Ou seja, gente, se eu tenho um sistema monofásico, eu apresento apenas uma única fase. Ou seja, eu tenho um sistema homogêneo. Se eu tenho diversas fases, mais de uma fase, eu tenho um sistema heterogêneo. Tá bom? Os polifásicos, que têm várias fases, podem ser bifásicos, ou seja, eles têm duas fases. Aqui é o exemplo de água e óleo, e temos os trifásicos também, como o granito, e assim sucessivamente, tá bom? Olha só, gente, aqui é um exemplo de fase versus os componentes, tá? Eu queria que você... Aqui comigo, gente, olha só. Aqui eu tenho água. Aqui eu tenho apenas água, mas água em diversas fases diferentes. Aqui eu tenho 3 fases. Aqui eu tenho o gelo, ou seja, eu tenho água salgada e eu tenho sal não dissolvido. Ou seja, eu tenho 3 fases aqui. A fase sólida, que eu tenho, que é gelo, e a outra fase sólida é o sal, que é não dissolvido, tá bom? E uma fase líquida, que eu tenho uma mistura tanto de água quanto de sal dissolvido nessa água. Ou seja, gente, aqui eu apresento 3 fases, uma fase sólida, uma fase líquida, tá bom? Beleza? E claro, aqui eu tenho gelo, aqui eu tenho sal e aqui eu tenho água líquida. Ou seja, aí estão as nossas 3 fases. Corta aí no slide. Entretanto, eu só apresento 2 componentes, água e o sal. Uma vez que a água está tanto na fase líquida como na fase sólida, ou seja, gelo e água, como eu tenho aí também o sal, que está no fundo do nosso recipiente, ok? Eu tenho 3 fases, entretanto, eu só tenho 2 componentes. Agora, gente, o que é uma substância pura e o que é uma misturada, tá bom? Gente, olha só. Imagina só aí, queria que viesse aqui comigo agora, que você tem um becker lá na sua casa, um copo, o que for, que a gente tem água pura, tá bom? Ou seja, é uma água que ela é incolor e transparente. Entretanto, nessa água, você coloca açúcar nela. Quando você coloca açúcar e mistura, a água fica também misturada. Ou seja, as duas são homogêneas. Vocês não conseguem enxergar nada. Entretanto, uma é só água e a outra é água mais açúcar. Existe alguma diferença entre as duas? Claro que sim. Uma é a minha substância pura, que apresenta apenas água, e a outra eu tenho uma mistura de água mais açúcar. Ou seja, eu tenho a substância pura e eu tenho uma solução. Ou seja, gente, queria... Agora slide. Ou seja, pessoal, claro que existe diferença. Uma coisa é uma substância pura que só tem aquelas nossas moléculas, e na outra eu tenho uma mistura ali de água mais açúcar, que nós chamamos de solução. Logicamente, elas são completamente diferentes, tá? Em resumo, gente, o que é que a gente pode enxergar, tá? Que a matéria em si, ela pode ter um sistema homogêneo, ou seja, apresenta apenas uma fase, ou ela pode ser um sistema heterogêneo, apresenta mais de uma fase, tá bom? Do homogêneo, que apresenta apenas uma fase, pode ser uma substância pura, que apresenta apenas um componente,
ou pode ser uma mistura homogênea ou uma solução. Apresenta mais de um componente, entretanto, apresenta apenas uma fase. Ou um sistema heterogêneo, ou seja, eu tenho mais de uma fase, podendo ser, claro, uma substância pura, um componente em diversas formas, sólido, líquido, gasoso, ou uma mistura heterogênea. Eu acho que essa imagem resume muito bem esses estilos de homogêneo, heterogêneo, puro, mistura e uma mistura heterogênea, ok? Vamos agora fazer alguns exercícios para a gente assimilar isso tudo que aqui vimos, ok? Corta aqui para mim. Olha só, da UFES. Observe a representação dos meios 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente... Gente, aqui eu estou falando em número de fases, ok? Eu não estou falando do número de componentes. Corta para o slide. Olha só. No 1, gente, eu tenho óleo, água e gelo, ok? Quantas fases a gente consegue enxergar aí? Eu tenho a fase óleo, que é essa mais em cima. Eu tenho um gelo e eu tenho a água líquida. Ou seja, para número de fases, eu tenho 3, ok? Quando eu tenho água gaseificada e gelo. Gente, o que é uma água gaseificada? É água e gás. Ou seja, eu tenho água, eu tenho uma fase gás e eu tenho gelo. E aí estaria a nossa... O que, gente? Por quê? Aqui eu falo água gaseificada se eu tenho água não apenas na fase líquida, eu tenho água e gás. Ou seja, água, gás e eu tenho também a fase gelo. Ou seja, eu tenho 3 fases. Ok? E lá, gente, a outra. Eu tenho óleo, gelo, água salgada e granito. Olha só. Eu tenho óleo, uma fase. Gelo é a outra fase. A água salgada tem outra fase. E o granito apresenta 3 outras fases. Ou seja, uma é a fase óleo, 2 é a fase gelo, 3 é a água salgada. E nós temos aí o granito, que apresenta 3 fases. A branca, a preta e a acinzentada. Ou seja, temos 3 fases aí. Ou seja, 3 mais 3, 6. Resposta com certeza, a letra E. Ok? Vamos lá para o outro exemplo. Corta aqui para mim. No sistema representado pela figura a seguir, o número de fases e componentes aí, gente, já são os 2. Eu quero saber tanto o número de fases quanto o número de componentes. Fases é o visual, o que eu enxergo. Componentes é o número de substâncias que eu tenho aí no meio, ok? Eu tenho óleo, eu tenho cubos de gelo e eu tenho água. Ou seja, fases, visualmente falando, eu tenho 3 fases, ok? Ou seja, porque eu tenho a fase óleo, eu tenho a fase água e eu tenho a fase cubos de gelo. Entretanto, corta aí no slide, eu tenho apenas 2 componentes. Por quê? Porque o gelo é água no estado sólido. Ou seja, água e gelo é apenas um componente. E óleo é um outro componente. Ou seja, número de fases eu tenho 3. Entretanto, número de componentes eu só tenho 2. Resposta, letra C, com certeza. Ok?
Gente, era isso que hoje tínhamos que ver, tá? Essa é apenas a introdução sobre os nossos sistemas, tá bom? Nós iremos ver muito mais agora, tá bem?